Olha a experiência que ela teve ao pedir para Deus mostrar para ela o que ele queria que ela mudasse. Veja só comigo. Eu não conhecia e daí eu comecei a servir a Deus, né? Aí entrou naquele processo de transformação. Aí o Senhor foi trabalhar comigo, me levou para um caminho, né? Ele usava as pessoas, mandava na minha casa e cada um que Deus levava na minha casa, pastor, missionário, a mensagem era a mesma, que o Senhor queria uma transformação. Irmã, Deus quer um conserto com a irmã. A única mensagem era essa, um conserto. Eu não entendia o que era isso. Aí eu comecei a questionar. Eu falei, peraí, conserto do quê? Eu não estou quebrado, eu estou inteiro. Eu olhava para mim e falava, que tipo de conserto? Eu perguntava, né, para os irmãos, para os pastores, eles falavam assim, irmã, Deus não me autoriza a falar para a irmã, Deus não me mostra o que é. Mas Deus quer um conserto da irmã, Deus quer um conserto da irmã. E aí eu entrei naquele processo, né, das madrugadas, de não ter sono, de passar a noite em claro. E com isso eu fui ficando assim, apreensiva, até que um dia Deus mandou um pastor na minha casa. Ele estava fazendo uma campanha de 21 dias no João 23, no monte lá de Osasco. Deus mostrou para ele a minha casa, a minha rua, o meu nome, e mandou ele descer o monte e ir lá na minha casa. E eu estava lavando a garagem da minha casa quando ele encostou o carro e ele perguntou, é aqui que mora a irmã Deus? Eu falei, é aqui mesmo, sou eu. Aí ele, falando em mistério, abriu o portão, ele pegou na minha mão e ele falou para mim assim, me levou do outro lado da rua, na calçada, falou para mim assim, olha, contempla tudo que tu tem, o que tu tem não é teu, o que te é teu, tá aonde eu vou te levar. E continuou, né, a mensagem do concerto, até que um dia eu falei assim, na madrugada, umas 3, 4 horas da madrugada, eu me ajoelhei na minha cama, no meu quarto, e eu falei para Deus, porque a minha conversa com Deus, eu converso com Deus igual eu estou conversando com você, é direto, eu não me lamento, a minha oração com Deus, eu chego diante de Deus e eu falo para Ele tudo que eu sinto, tudo que eu penso, e aí eu ajoelhei e falei para Deus, falei, se o Senhor usa o pastor, usa a missionária, então eu não quero mais ouvir o pastor, eu não quero ouvir mais a missionária. Se o Senhor tem algo na minha vida e quer algum conserto, então eu quero que o Senhor me mostre para mim o que o Senhor quer que eu conserte. E naquele momento, de joelho, eu vi quando veio 2 mãos assim e me levou a um lugar. Eu entrei em um lugar, era uma casa muito grande e naquela casa tinha um jardim na frente, tinha uns bancos, igual aqueles bancos de praça, de cimento. Sim. E era um homem, eu vi como forma de um homem, ele me chamou e falou, vem comigo, e ele na frente e eu fui atrás, só que eu levava a minha filha mais velha, segurando na mão dela, e eu fui levado até esse lugar, e dentro daquele passamos o portão para dentro, e tinha uma escada para subir para aquele casarão, era um casarão muito grande, tinha uma escada que subia assim, sabe aquelas escadas que sobe embaixo é aberta? Sim, sim. Aí eu fui subindo, aquela pessoa na frente, era um homem, assim, e eu fui atrás, e quando chegou no último degrau, abriu uma porta e ele entrou. Quando ele entrou, que eu subi o último degrau, que eu coloquei o pé ali, que eu olhei para dentro, era um corredor muito grande. Era um corredor muito grande, tinha porta de um lado, porta do outro, sabe, assim, tipo hospital. E quando eu olhei para aquele corredor, ele entrou e sumiu lá para dentro, eu não vi mais. Só que quando eu olhei para dentro, veio no meu pensamento, né? Veio para mim assim, opa, isso aqui é uma casa de prostituição, eu não vou entrar, eu vou descer. E voltei. Quando eu voltei, que eu desci, que eu procurei minha filha, ela não estava na minha mão, e eu me desesperei naquela visão. E eu comecei a pedir, cadê minha filha, cadê minha filha? Naquele meu desespero, aquele homem, ele veio e ele falou assim, calma, que não aconteceu nada com a sua filha, ela está aqui. Aí eu peguei na mão da minha filha, eu falei, eu vou sair daqui. Aí peguei e saí. Quando eu tô saindo, eu usava uma sandália na minha visão, e ela soltou a correia, e eu levantei o pé, coloquei em cima daquele banco, naquela praça, na frente daquele casarão, para arrumar a sandália. E quando eu abaixei a cabeça, assim, que eu estava mexendo na sandália, eu vi vozes. Eu vi um grupo de vozes, pessoas conversando. Naquilo que eu ouvi, aquelas vozes, o que eu fiz? Eu levantei a cabeça, e na minha frente, assim, eu vi um círculo de mulheres. Elas estavam todas iguais, nessa minha visão, elas estavam todas iguais, as vestes eram igual, o cabelo era igual, o sapato era igual, e elas estavam ali naquele círculo, e quando eu contemplei aquele círculo, tinha bastante mulheres. Eu olhei e falei, meu Deus, as irmãs do círculo de oração. Mas eu também sou do círculo de oração, porque eu já fazia parte. Só que quando eu falei desse jeito, eu olhei para mim. Quando eu me olhei, eu estava com um short no meio da perna, assim, da coxa. Eu estava com a camiseta regata, eu usava
três correntes, uma gargantilha, aquelas que você coloca, fica assim, né? Sim, fica soltinha. Isso. E tinha 3 pingentes, uma cruz bem minúscula, era uma coisa assim, bem delicada, que eu nunca gostei de nada extravagante. Uma cruz, uma âncora e um coração. E naquela visão, quando eu olhei, que eu falei, meu Deus, as irmãs do círculo de oração, de costa para mim tinha um moço, junto com aquelas irmãs, que elas estavam de mão dada no círculo mesmo ali, como se eles estivessem orando. Aí quando eu olhei, tinha aquele moço, ele estava com uma calça social, uma camisa branca, de manga comprida. E quando eu contemplei, que eu olhei para mim, eu comecei a puxar o meu short para cobrir a minha perna. Só que ele colou ali, ele não saía. E naquele meu desespero, eu tinha um portão muito grande assim, e eu ouvi uma voz lá de dentro que falou, pode entrar. Abriu o portão e liberou para as irmãs entrar. Aquelas irmãs começaram, uma por uma, fazer a filha entrando, passava do portão e ia indo. E quando chegou no último, que era aquele moço que estava na minha frente, de costa para mim, ele virou para mim. Quando ele virou, que ele olhou para mim, ele estendeu a mão, falou, oi para mim. Aí eu falei para ele, oi não, a paz do Senhor. E segurei a mão dele. Aí ele olhou bem para mim nos meus olhos, me olhou do pé à cabeça, voltou, olhou nos meus olhos e perguntou para mim assim, a paz do Senhor, por quê? Você é crente? Eu falei, eu sou, moço, eu sou crente. Aí ele olhou para mim de novo, soltou a minha mão e foi entrando naquele portão. E eu comecei a gritar. Quando ele soltou a minha mão, que ele virou, que ele começou a ir, né, para entrar naquele portão, eu comecei a gritar, moço, olha, moço, eu sou crente. Moço, a minha igreja permite. Sabe por que eu me visto assim? Porque a minha igreja permite. Eu ando desse jeito porque o meu pastor permite. Só que ele entrou e foi embora. Não quis ouvir. Não quis ouvir. Aí eu voltei daquela visão, eu estava de joelho no meu quarto, exatamente com a roupa que eu me vi na visão. E Deus falou para mim assim, que se o Senhor tivesse voltado naquele tempo, do jeito que eu estava, era uma nova convertida. Tinha uns 30 dias que eu tinha aceitado Jesus. Eu não ia entrar naquele portão. E Deus falou para mim que diante dele, quando nós chegamos diante do Senhor, ninguém vai poder se justificar. Não é o pastor, não é a igreja, exatamente. É nós e Deus. Se Jesus tivesse voltado naquela época, naquela situação que eu estava, eu não teria entrado naquele portão. E assim eu voltei, e quando eu voltei, aí eu tirei o resto que já... Tudo que Deus me mostrou ali, eu tirei aquelas correntes, aqueles brincos que eu tinha, eu já me limpei ali, tirei tudo que Deus me mostrou ali naquela visão, que eu me vi ali. E Deus falou para mim assim, não vai te faltar veste, o teu guarda-roupa não ficará vazio. Eu vou suprir todas as suas necessidades. No dia seguinte, bateu no meu portão. É aqui que mora a irmã Deus, é aqui que mora a irmã Deus. Eu sou Cristina, uma costureira. E eu estava orando de madrugada e Deus me mandou eu vim aqui. Eu estou com uma mesa com muitos cortes de tecido e eu vim aqui te buscar. Porque eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Glória a Deus. Aí cheguei na casa dessa mulher, na rua de cima da minha casa. Ela colocou aqueles tecidos e disse para mim, pode escolher, de cada tecido desse você pode escolher. Porque Deus mandou eu fazer uma roupa para você, um conjunto para você. Você vai escolher modelo, está tudo aqui, revista, tudo, escolha que Deus mandou eu fazer isso. E tudo que eu tirei de lá, o Senhor me retribuiu. E daí para cá só foi glória.